Começamos. Boa tarde, pessoal. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de cada um de vocês. Tema quente aí, né? Essa questão da repatriação. Em respeito a todo mundo que está aqui já às 5 horas, 17 horas, a gente vai já iniciar o nosso webinar. A ideia aqui é trazer um pouco do que a gente tem visto de movimentações em relação ao programa de regularização de recursos, né? Muita gente chamou de repatriação esse programa lá em 2016, 2017. Mas antes a gente quer trazer aqui algumas orientações para todo mundo ficar na mesma página. Bom, a gente vai ter um QR Code em cada uma das transições, tá? Entre os assuntos. Fique à vontade, caso surjam dúvidas, já queiram avançar em alguma dúvida específica da sua situação, fique à vontade para, pelo QR Code, já mandar aqui para o nosso time. Ou também, se quiserem já trazer isso aqui para a nossa conversa, no chat aqui do Zoom, você consegue mandar suas dúvidas. Vai ter um bloco no final que a gente deixou separado exatamente para responder algumas dúvidas que forem surgindo durante a nossa conversa, tá? A apresentação, a gente desenvolveu uma apresentação aqui que a gente espera que realmente dure de 1 hora, talvez um pouco mais, um pouco menos. Ela tem bastante texto, já antecipando a todos vocês, exatamente porque fica um conteúdo aí disponível para cada um de vocês usarem, para quando surgir dúvidas, somando ao que já temos na lei 14.973 e na Instrução Normativa 2221. Esses temas em específico, não se tem tanto material público, além da lei da Instrução Normativa, de alguns artigos que são publicados. Inclusive, a gente tem até algumas limitações aqui para essa apresentação, e a gente vai conversando durante nosso período junto aqui, tá? Fiquem à vontade para, caso tenham dúvidas, irem mandando aí no chat, e a gente vai separar algumas ao final. Bom, a gente, antes de começar para o que estamos todos aqui, né? Primeiro fazer uma propaganda aqui das nossas redes, né? A gente tem um LinkedIn e também uma comunidade do WhatsApp. Basta mirar aqui no QR Code e já vai jogar para a nossa página do LinkedIn. A gente publica tanto no LinkedIn quanto no WhatsApp, tudo em primeira mão. Sempre que a gente tem alguma notícia a disparar, a gente primeiro coloca nesses canais, depois envia uma comunicação formal a toda a nossa base de clientes. Então, fique à vontade para seguir a nossa página aqui no LinkedIn, a gente vai ficar muito feliz. Isso nos incentiva bastante a trazer mais conteúdos e, de fato, ter mais exposição a cada um de vocês. De mesma maneira, ferramenta que todo mundo, ou boa parte das pessoas, usa aqui para fins de comunicação, a gente tem uma comunidade no WhatsApp, também mesma coisa, basta mirar o QR Code, mirar a câmera aqui no QR Code, já vai fazer adesão à nossa comunidade. A gente também usa como uma fonte de troca de informações rápida, tanto com a nossa base de clientes, como de vocês que eventualmente estão assistindo aqui essa live e tenham interesse nos conteúdos ligados aí ao wealth planning, contabilidade, tributação, principalmente voltada ao mercado internacional, que é o nosso foco aqui na Fortex. Bom, em termos de agenda, tá? Só para a gente ter um pouco de direcionamento e até para vocês se posicionarem, né? A gente dividiu aqui essa apresentação em 6 grupos, né? Primeiro, o contexto inicial da origem desse programa, ou reprograma, né? Uma terceira leva do programa de repatriação, na verdade, de regularização de recursos. Depois, a gente vai falar dos tipos de ativos que são abarcados pelo programa. São diversos, tá? A gente tem algumas novidades aqui em relação aos outros programas de regularização de recursos que a gente teve em 2016 e 2017. A gente vai trazer um bloco aqui para quem é vantajoso esse programa e 3 simulações trazendo ali as diferenças tributárias entre o passado, que tinha alguns problemas, e utilizar o programa para regularizar esses problemas, mesmo pagando os impostos, eventualmente ainda é assim mais vantajoso. Quarto, por que aderir ao programa? Então, razões para você considerar esse tema. 5, a base da DERCAT, né, que é a declaração de regularização cambial e tributária, né, só fizeram uma contração para chamar de DERCAT, se é foto ou filme, o que é foto, o que é filme.
E, por último, os procedimentos para adesão ao regime especial, né, de regularização geral de bens cambiais e tributários, né? Cambial e tributária, regularização. Então, a gente dividiu em 6, fiquem à vontade. E lembrando, sempre nas transições a gente vai ter um QR Code no canto superior direito, onde vocês podem mirar a câmera e já falar aqui com alguém do nosso time. Caso contrário, pode mandar aqui no chat, a gente vai separar algumas dúvidas para falar ao final dessa nossa conversa aqui, tá? Bom, contexto inicial. A gente tem como tudo na vida, né, a gente tem alguma razão, né? E a razão para a gente ter esse programa de repatriação, ela veio um pouco do passado. A gente teve lá em 2016, né, janeiro de 16 e janeiro de 17, a gente teve 2 rodadas de o que chamaram bastante lá atrás de repatriação de recursos, mas na prática não era trazer o dinheiro para o Brasil, era de fato expor esses ativos e rendas que se tinham no exterior para fins fiscais brasileiros. Então a gente tinha uma insegurança muito grande, como ainda se tem algumas pessoas, de expor o seu patrimônio internacional para fins do fisco brasileiro. Lembrando, aqui no Brasil, a gente tem necessidade de apresentar todos os nossos bens, todas as nossas rendas, todas as nossas heranças, doações, globalmente. Não é uma exclusividade de declaração apenas dos ativos do Brasil. A gente, como residente fiscal no Brasil, a gente precisa mostrar como o único ou um dos poucos países do mundo que mostra tudo que se tem de bens e rendas. A gente tributa todas as rendas mundiais e a gente demonstra no imposto de renda todos os bens mundiais. Bens, rendas e também doações, enfim, qualquer movimento de rendas e de bens a gente tem que declarar na nossa declaração de imposto de renda. E a gente tinha um contexto para, lá em 2016 e 2017, esse programa ter sido lançado. Então, lá em 2016 e 2017, a gente tinha uma necessidade de conter uma crise que naquela época estava muito latente. Então, em setembro de 2015, a gente teve uma apresentação de um projeto de lei para começar as discussões de regularização de recursos de pessoas que detinham bens internacionais e não tinham declarado isso no imposto de renda, tá? Então, começou essa discussão em 2015, ela avançou pelo ano inteiro. Em janeiro de 2016, a gente teve, depois de muita discussão, né, rodadas aí na Câmara dos Deputados, no Senado, idas e vindas, a gente teve em janeiro de 2016 a sanção, né, pela presidente na época, Dilma Rousseff, do primeiro programa de regularização de recursos e muita gente chamou de perdão, né, um perdão pelos erros do passado para declarar os bens estrangeiros e internacionais aqui no Brasil. Essa declaração foi também com uma tributação, a mesma tributação de hoje, né, 30%, a gente vai falar já já, e houve uma arrecadação naquela época de 45 bilhões. Passado um ano, é importante, tá? Esse programa que foi aprovado em janeiro tinha até o mês de outubro, né, para você fazer essa adesão e pagar o imposto e ter todos os trâmites necessários para fazer a declaração de regularização cambial tributária, a famosa DERCAT. Em 2017, houve uma segunda rodada, uma reabertura do prazo para dizer, olha, o que era até outubro de 2016, o fisco permitiu até 30 de março de 2017 que as pessoas, né, declarassem esses bens internacionais que não estavam declarados no imposto de renda. Tá? A arrecadação foi de 4,6 bi e agora o contexto principal que a gente está nessa situação atual, né, de 2024, a gente teve uma possibilidade, né, de reoneração da folha de pagamentos para diversos setores, onde, para fins de manter, evitar qualquer crise e, eventualmente, inflação, para manter essa desoneração da folha, foi feita a legislação, a Lei 14.973, que trouxe a manutenção da desoneração da folha de pagamentos em contrapartida para custear essa perda de arrecadação. Foi-se colocado aí o novo programa de repatriação ou o novo programa, melhor dizendo, de regularização de recursos não declarados. E aí uma questão a mais que tem nesse programa é que, além dos bens internacionais, você também pode colocar bens do Brasil que você eventualmente não declarou no passado. Tá? Então, uma diferença já primária é que lá em 2016 e 2017, você só podia regularizar recursos internacionais.
no programa na declaração, na DERCAT, né? Agora, em setembro de 24, fica aberto até 15 de dezembro esse programa. Até 15 de dezembro, você pode regularizar qualquer ativo que você tenha internacional ou no Brasil. Segunda diferença, lá em 2016 e 2017, os políticos não podiam, né, aderir ao programa. Agora, em 2024, isso está permitido, pelo que está descrito na legislação. Isso pode, bem diferente do que era lá em 2016, e particularmente eu acredito que nem fazia sentido, se é lícito, sendo político ou não, na minha visão pessoal, lá em 2016 já poderia ter sido feito, tá? Mas isso aqui é uma historinha só para trazer que esse tema já está desde 2015, a gente está aí 9 anos com essas possibilidades. É claro, teve uma janela temporal em 16, uma janela temporal estendida até 17, ficamos aí um tempo sem ter essa possibilidade de regularização de recursos, a gente vai falar as vantagens disso mais para frente, e agora, em 2024, por conta de uma necessidade do governo de manter a desoneração da folha, veio o programa de regularização de recursos no exterior e no Brasil, como também a atualização de imóveis aqui no Brasil e no exterior, mas isso não vai entrar, a gente não vai entrar aqui nessa conversa, mas foram duas ações na mesma legislação para compensar essa perda de arrecadação pela desoneração da folha de pagamentos. Bom, e aí o que traz o programa aqui para a gente ter em atenção, tá? Então, o programa ele permite que pessoas físicas ou jurídicas incluam a declaração de imposto de renda, pagando uma tributação que eu já vou trazer, todos os bens que não foram declarados até 31/12 de 23, tá? De 2023. Então, tudo que você ganhou, tudo que você teve de bens no exterior ou no Brasil e não foi declarado no imposto de renda, a declaração de regularização cambial, DERCAT, e tributária, ela te permite que você faça isso numa tacada só, via DERCAT. Segundo ponto, políticos, já antecipei, né? Mas políticos e familiares agora são elegíveis para participar do programa, diferente do que foi lá em 2016/17. E, por último, para fins tributários, a gente tem uma multa, né, um imposto de renda, na verdade, de 15%, de tudo que não foi declarado. Então, pelo saldo que não foi declarado, 15%, e mais 100% de multa, que na prática seriam 15%, totalizando 30% de imposto. Que isso aqui é significativamente mais baixo do que se você, por exemplo, tivesse uma renda no exterior no passado e fizesse exposição, né, ao Carnê-Leão. A gente vai trazer exatamente um exemplo disso. A exposição ao Carnê-Leão no passado de 27,5 mais multa após autuação ou juros e multa de tempo, o valor dos 30% ainda assim é mais benéfico do que você trazer, do que se fizesse, né, o pagamento do imposto atrasado, caso não houvesse, né, o programa da DERCAT. Bom, e para fins de efetivação, né, você precisa, de fato, entrar no programa e fazer a declaração. Então, são 3 passos, 2 passos principais, um terceiro é mais para fins de observação. Primeiro, você tem uma declaração específica, que é o RECT, né, o regime especial. Ele trouxe uma declaração específica lá no ECAC, que é o programa da Receita Federal. Na verdade, é um portal da Receita Federal que se usa para fins de acesso a informações e regularização de algumas questões junto à Receita Federal. Depois você faz a efetivação. Na verdade, a efetivação ela só é dada como feita depois do pagamento integral do imposto. Então, não adianta fazer o programa, dali vai ter a geração da guia, né, de imposto da DERCAT, né, da regularização dos recursos. Não adianta fazer isso e não pagar. Então, primeiro faz essa declaração, depois faz o pagamento, e aí tudo que foi do passado até 31/12/23 é tido como uma confissão irrevogável de débitos e também um perdão pelos crimes que a gente já vai comentar aqui, por eventuais crimes do passado relativos a esses bens, tá? Caso você regularize, né, bens sediados no exterior, o câmbio que se usa é o 4,8413, é o mesmo câmbio que ficou famoso aí no programa de atualização de recursos, o ABEX, que infelizmente não existe mais. Várias pessoas estão vindo até nós agora para eventualmente querer atualizar os recursos no exterior, mas isso não é mais possível. Mas o câmbio é o mesmo, câmbio de 4,8413, nada mais é do que o câmbio Bacen do dia 31/12 de 2023. Então, a base para repatriação, ou melhor, regularização dos recursos que não foram declarados é de 31/12/2023,
Caso sejam bens sediados no exterior, você precisa converter em reais e a conversão é feita pelo câmbio dessa mesma data, 4,8413. Bom, termos de contexto e de informações básicas, não é tão complexo, tá? Então, é de fato isso. Você tem bens no exterior ou no Brasil que nunca foram declarados. Você tem um programa agora, até 15 de dezembro, perdão, você consegue atualizar o seu imposto de renda declarando esses bens, pagando aí 30% de multa mais o imposto pela regularização dos recursos. Bom, e quais ativos que estão abarcados por este programa, tá? Bom, tem aqui uma lista, obviamente eu não vou ler essa lista, mas os bens que são mais detidos, né, por pessoas e que têm mais aí necessidade de regularização pela nossa experiência, principalmente os ativos do item 1 e os ativos do item 8, então depósitos bancários, investimentos financeiros em geral, fundos de pensão no exterior ou previdências, esses instrumentos de investimento, você usa o extrato bancário do dia 31/12 de 2023, este valor aí em dólares, vezes 4,8413, vezes 30%, é o teu imposto para regularizar esses ativos e ser perdoado aí pelo fisco em termos de não ter declarado isso para o passado. De igual forma, todos os ativos que estão aqui têm alguma maneira de se trazer um valor e, caso seja no exterior, converte por 4,8413, caso seja no Brasil, você pega o valor em reais e multiplica por 30%. Na prática, é esse valor que você tem para regularizar os recursos no exterior. Por último, que é o mais, vamos dizer, eu diria, complexo, porque você tem que contratar alguém, né? Então, bens imóveis, veículos, aeronaves, embarcações, isso você teve um documento de aquisição desses bens, mas para fins de regularização da DERCAT, desse programa, né, do Regime Especial de Regularização Geral de Bens, que foi aberto agora até 15 de dezembro, você não usa a sua documentação de aquisição. Você vai ter que contratar uma empresa que seja especializada em avaliação deste ativo a mercado, ter um laudo de avaliação e, a partir deste laudo, com valor atualizado para o dia 31/12 de 2023, você pega este valor e este valor vai ser utilizado para fins de declaração na DERCAT e pagamento de 30%. Tá? Então, diferente do que a gente declara no imposto de renda, no imposto de renda você sempre declara bens imóveis, veículos, aeronaves, embarcações, enfim, ativos em geral físicos, você declara a valor de custo. Caso faça o programa da DERCAT, né, faça a adesão a esse regime de regularização, você vai ter, na verdade, esses bens declarados a valor de mercado no dia 31/12 de 2023. Tá? Então, a gente recebeu já algumas demandas aqui de pessoas que tinham imóveis, principalmente imóveis, né, que não estavam declarados e querem aí usar a base de custo, né, que é muito melhor, obviamente, porque é mais barato do que o valor de mercado, só que pela legislação, caso queira fazer a adesão, tem que ser por um laudo de avaliação desse bem no dia 31/12 de 2023. Tá? Bom, e aqui a gente traz uma observação, na verdade duas, né? Uma sobre o item 1, exatamente o item 8, que a gente havia comentado que são os mais comuns pela nossa experiência. No item 1, que a gente tem um envolvimento aí de um banco ou de uma corretora, enfim, de alguma entidade financeira no exterior, além de você fazer a DERCAT, né, que é DERCAT, só lembrando, Declaração de Regularização Cambial e Tributária, além de você fazer esse programa e aderir ao regime de regularização de recursos no exterior, você vai precisar também solicitar à instituição financeira, onde você tem este bem, este ativo financeiro, que libere informações via SWIFT. SWIFT é um sistema mundial de troca de informações, tá? Na verdade, é um sistema de transferência de recursos, não de troca de informações, até me corrigindo. Então, você usa geralmente o SWIFT para identificar uma outra conta corrente no exterior, sua ou de um terceiro, e usa esse SWIFT para transferir o dinheiro para essa conta. Né? Na prática, não seria um sistema para troca de informações, mas, pela legislação, mesmo não sendo tão intuitivo, você tendo conta em qualquer banco no exterior, isso aqui é só para o exterior, tá? Porque os bancos brasileiros já trocam informações com a Receita Federal. Então, os bancos do exterior não trocam informações com a Receita Federal do Brasil, logo você vai ter que solicitar ao seu banco que troque
com o banco de sua preferência no Brasil, via SWIFT, informações da sua conta. É uma espécie de... Eu estava até brincando aqui com o Vitor, meu sócio, que a gente foi da KPMG no passado, né? Empresa de auditoria, ela, quando faz uma auditoria, ela solicita ela manda uma carta para o banco solicitando, olha, me confirma que o saldo da conta dessa empresa me confirma o saldo da conta dessa empresa na data tal. E aí a gente manda uma carta chamada mandava uma carta de circularização e os bancos devolviam. É como se fosse isso, mal equiparando, tá? Então tem um investimento fora, tem uma conta bancária fora, fiz a DERCAT, solicita ao teu banker, solicita lá o seu ponto de contato no banco, que envie para o banco de sua preferência no Brasil, via o sistema SWIFT, os dados da sua conta, tanto conta bancária quanto conta investimento que foi regularizada no programa da DERCAT, tá? Bom, então assim, tem que fazer isso porque... e tem prazo, tá? Esse prazo é até 31 de dezembro. A informação tem que chegar na Receita Federal até o dia 31 de dezembro de 2025. Então, em termos temporais, a gente tem até o dia 15 de dezembro para fazer a DERCAT, fazer o programa de regularização de recursos. Depois tem que retificar o imposto de renda, a gente vai chegar lá no final, tá? E até 31 de dezembro de 2025, o seu banco tem que ter enviado para algum banco no Brasil que tem que ter trocado com a Receita Federal as informações dessas contas que você tenha no exterior. Tá? Então, bastante atenção nesse ponto, porque além de você solicitar, você vai ter que fiscalizar, entre aspas, fiscalizar, né? Mas tá ali como fazendo follow-ups e perguntando ao banker se isso já foi feito, para de fato garantir que você não vai incorrer em alguma auditoria ou em alguma desconsideração do seu programa, né, da DERCAT que você fez tempestivamente, provavelmente. Em termos dos bens imóveis, veículos, aeronaves e embarcações, a gente, como eu falei, né, precisa de um laudo de avaliação. Então, avaliação a mercado desses bens, database do dia 31 de 12 de 2023, ou seja, quanto este bem valia na data do dia 31 de 12 de 2023, e a partir deste valor, não é do valor que você comprou, não é do valor que você fez benfeitoria, a soma disso, né? Porque a gente está acostumado a isso, né? No imposto de renda, você declara tanto os valores que você pagou para comprar o ativo, comprar o imóvel ou outro ativo que você tenha, bem como também as benfeitorias que foram feitas neste imóvel, veículo, aeronave, embarcação, enfim, você considera isso tudo para fins de declaração, mas na DERCAT, a declaração de regularização, você não vai usar isso. Vai esquecer, obviamente vai manter os documentos de aquisição, obviamente vai manter os comprovantes de benfeitoria, mas para fins de declaração e da DERCAT, você vai usar o laudo de avaliação de uma empresa especializada a fazer este tipo de avaliação. É importante, tá? Um ponto de observação. A gente tem, principalmente nos Estados Unidos, né, que os dados são... A gente tem uma riqueza de dados muito forte. Você consegue usar alguns sites para saber mais ou menos... o mais ou menos é muito preciso, tá? Mas saber ali ter uma noção de quanto que o seu imóvel vale, e tem diversos sites que são especializados nisso. A princípio, você tem que contratar uma empresa especializada falando do seu imóvel especificamente. Então, contratar um laudo, como esse aqui do exemplo da direita, contrata-se um laudo, pega esse laudo, usa esse número aqui, por exemplo, nessa questão aqui, nesse exemplo, né? 380 mil dólares, converte lá 4,8413, vai dar um valor em reais, e isso vezes 30%. Então, tome cuidado, esse laudo, ele fica dos imobiliários, né? Depende da cidade, de qual estado que se está localizado o imóvel, mas eu diria entre 800 a 1.000 dólares é um valor de um laudo, na média, pelo que a gente tem observado, tá? Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, depende do relacionamento, depende da empresa que você vai contratar, mas é importante ter este laudo. Eu não vou dizer mandatório, porque não está dizendo obrigatório o laudo, mas está dizendo que documentação necessária é ter o laudo, tá? Um parênteses, né? Fazer a declaração não te exige que você suba documentação nenhuma, que você faça upload, que você faça envio. Então, você pode, como algumas pessoas fizeram na atualização, né, usar informações estimadas, mas de uma maneira muito mais próxima, e depois ter um laudo, e, obviamente, esse laudo tem que estar batendo com esse número estimado. Tá? Sendo conservador, faz o laudo, depois faz o programa. Eu sempre falo para os clientes não pularem as etapas. Faz tudo na sequência certinha, ninguém vai perder nada, você não vai perder nada, vai estar tudo correto, não vai ter necessidade
de ter nenhuma adição de imposto ou arrependimento por ter pago mais imposto do que deveria. Bom, já falamos do contexto, já falamos aqui quais são os ativos que são possíveis, né, de ter a regularização de recursos. Agora a gente vai entrar em para quem que é vantajoso o programa da DERCAT. Tá só lembrando, pessoal, vocês fiquem à vontade para mandar dúvidas, tanto no chat, como eventualmente acessar o nosso QR Code que está localizado aqui no canto direito superior e enviar diretamente para o nosso time. Vai ser um prazer a gente ter aí um apoio e ajudar cada um de vocês aí com as demandas que eventualmente tenham relacionadas à fatia de patrimônio internacional dos patrimônios que vocês tenham. Vamos lá. Então, para quem é vantajoso, né? A gente tem um perfil de pessoas que têm bens no exterior ou no Brasil e não estão declarados, então é vantajoso que se declare, que se tenha esses bens adquiridos, né? Que esses bens sejam adquiridos de origem lícita. O programa é bem enfático em dizer que tem que ser de origem lícita, apesar de você não precisar comprovar na execução do programa e também na retificação do imposto de renda, né, para demonstrar esses bens que que foram regularizados. Você não precisa comprovar nada para ninguém, exceto se for questionário. Então, mas a origem tem que ser lícita, não adianta vir com patrimônio ilícito para tentar regularizar e ter um perdão aí de algum ilicitude que foi feito. Bom, a propriedade, ela é possível a regularização de propriedade tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas residentes no Brasil, domiciliadas, né, ou com sede aqui no Brasil, tá? Então, eventualmente pode ser uma empresa filial aqui do Brasil de uma empresa estrangeira ou uma empresa brasileira que tenha patrimônio no exterior ou no Brasil, bem como pessoas físicas nessa igual situação. Bom, e quais são os benefícios? A gente trouxe aqui 4 quadrantes, né? O primeiro é uma anistia, então, querendo ou não, você quando faz a adesão a esse programa, você tem uma anistia, você tem um perdão das multas e sanções que seriam aplicáveis por conta da não declaração dos bens ou de não declaração de rendas. Então, uma espécie de perdão pela ocultação de bens, eventual evasão de divisas e sonegação fiscal por conta desses bens que foram não declarados. Você vai trazer uma legalização desse patrimônio. Então, quando as pessoas queriam fazer, quando elas querem, né, não tem programa de regularização aberto, e elas querem regularizar os recursos, o ideal, mais adequado, é retificar as últimas 5 declarações para incluir estes bens ou retificar desde a aquisição deste bem, né, ou a obtenção de eventual renda que não foi declarada. Querendo ou não, nesse programa você faz um programa e já ali tem a anistia de eventuais multas e sanções, né, e riscos que se tenha no passado, legaliza esse patrimônio. Você tem 2 principais vantagens, além da parte de riscos de crimes, né, de anistia a crimes e eventuais multas, que é a confidencialidade. Apesar de ser uma declaração para regularizar recursos, não há ali uma previsão de troca de informações. Tem gente que tem medo disso, né, tem um certo receio, né, das informações federais serem expostas aos órgãos estaduais ou municipais. Então, a gente tem no programa da DERCAT, não tem uma exposição dizendo, olha, vai ser, de fato, compartilhadas as informações que você me trouxe, a gente vai compartilhar com os estados e municípios. Então, isso fica protegido a confidencialidade. Obviamente, a gente não está falando nada de quebra de sigilo fiscal, tá? Mas caso não tenha quebra de sigilo fiscal, a gente não vai ter compartilhamento das informações federais para fins municipais ou estaduais. E por último aqui é o incentivo, né? Querendo ou não, a gente trouxe até uma simulação, 3 simulações, como eu falei, né? Para dar um pouco mais de propriedade, de diferenças, né? De como seria um imposto atualizado de rendas adquiridas no exterior ou no Brasil, né? Do passado, bem como pagando os 30%. Então, qual seria a diferença na prática de aderir ou não o programa de regularização de recursos e rendas no exterior ou no Brasil? Bom, a gente trouxe um exemplo que tem... O que a gente mais vê de incorreções aqui, de obtenção de rendas no exterior, é relacionada principalmente a programas de incentivo de longo prazo. Então, os famosos aí, Stock Options, RSUs, Matching, Phantoms, enfim, programas de incentivo de longo prazo, onde se tem uma empresa, brasileira ou estrangeira, que tem ali um lote de ações em sua posse,
lote de ações delas, né? E ela cede a um determinado valor, a uma determinada condição, para determinadas pessoas, lotes dessas ações para que eles tenham incentivo de se manter no longo prazo na empresa. Então, um grande resumo do que seria um programa de incentivos de longo prazo seria isso. Então, a gente trouxe um exemplo aqui exatamente vinculado a isso. Tá? Então, vamos supor que uma empresa outorgou, ou seja, trouxe a opção ao executivo, falou, olha, você quer continuar aqui na empresa? Eu trouxe aqui um programa para você continuar, e isso aqui é a parte do pacote de remuneração seu. O funcionário, né, o executivo, assina outorga, né, ele assina este programa, né, adere ao programa de incentivos de longo prazo, que tem ali duas datas principais. Tá? Então, a pessoa não está tão interessada na outorga, ela está mais interessada, né, obviamente, em receber estes bens que foram prometidos na outorga. Então, tem uma data, um período, né, que é a vesting date, onde começa ali um prazo para você receber essas ações. Então, por exemplo, vamos supor que você trabalha numa empresa e ela queira te manter, por exemplo, por no mínimo 2 anos. Ela vai fazer um contrato dizendo, olha, se você ficar aqui 2 anos, a partir do 2º ano, já começa o período para você receber ações da nossa empresa. Então, a vesting date nada mais é do que isso. Você tem um período de vesting, um período de lock-up, onde a pessoa está ali travada na empresa. Caso ela queira receber essa ação, ela fica nessa empresa até o vesting date. Depois do vesting date, ela vai ter os períodos de exercício. E aí, neste exemplo aqui, a gente trouxe um vesting date a partir de 1º de janeiro e a pessoa, o executivo, resolveu receber isso no dia 15 de janeiro de 2021. Então, vamos supor que esse valor era de $100 mil, recepção dia 15 de janeiro de 2021. Naquela época, a tributação, a conversão dos valores em moeda estrangeira para reais era feita pelo câmbio. Na verdade, isso ainda existe, tá? Inclusive nos programas de stock option, é exatamente essa regra que é utilizada. Você usa o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao da recepção do rendimento. Traduzindo, dia 15 do mês anterior. Então, dia 15 de janeiro, recebi $100 mil, tive lá exercício, né, de $100 mil, recebi $100 mil do programa de ações da minha empresa. Eu uso o câmbio do dia 15 de dezembro de 2020, se não for dia útil, dia 14, se não for dia útil, dia 13. Neste caso aqui, o dia 15 de dezembro de 2020, câmbio de 5,0962, converto $100 mil por esse câmbio. Este valor de 509.620 no Carnê-Leão dá R$139.115. Então, em fevereiro, os impostos relativos a rendas internacionais, eles continuam vigentes, é exatamente essa sistemática. Então, em fevereiro de 2021, eu tive uma recepção, eu tinha até março de 2021, até o último dia útil do mês seguinte ao da recepção do rendimento, para pagar R$139.115,33. Vamos supor que eu não paguei, tá? Não paguei e cheguei aqui na Fortex e falei, olha, atualiza para mim esse imposto. Daria, na data de hoje, R$217.019,90, ou seja, quase aí R$80 mil de diferença só em multa e juros. Aí você fala, Wagner, para mim não faz sentido, eu quero ver quanto que seria se eu fizer a adesão ao programa de regularização de recursos. Maravilha. Então, a gente vem aqui com uma simulação. Mesmo valor de recepção, $100 mil, câmbio 4,8413. Então, já é uma felicidade aqui pela variação cambial. Você tem um valor de recepção de 484.130, multiplica por 30%, então dá R$145.239. Mas lembra, o valor de recepção não é a base de cálculo. A base de cálculo é o valor de mercado. Então, a gente fez uma simulação. Vamos supor que o valor de recepção, essas ações valorizaram 50%. Então, você tem um valor de mercado de 150 mil, mesmo câmbio, atualiza para reais, ao câmbio de 4,8413, e aí você chega numa DERCAT muito parecida ao imposto reajustado. Qual é a diferença? É que aqui precisa declarar, retificar, né, o imposto de renda de 21, 22, 23 e pagar o imposto reajustado. Eu, particularmente, acho muito mais fácil, por uma diferença aí de R$830, mais ou menos, fazer o programa de repatriação, que você faz uma declaração da repatriação, da regularização, melhor dizendo, e depois só retifica um imposto de renda. Então, você vê, a gente teve aqui 3 anos de reajuste que foram quase que maiores do que um valor ajustado, né? Aqui a gente está considerando que
valorizou 50% em 4 anos, em 3 anos. Quase 4, né? A gente está quase chegando no final do ano agora. Então, a DERCAT você vai regularizar por um valor muito parecido. Bom, o exemplo 1 foi com database de recepção 2021. O exemplo 2, a gente está trazendo uma database anterior. 2021, a gente estava com uma alta aí de câmbio por conta da pandemia, né? Covid-19. Então, a gente estava realmente com um câmbio aqui de 5,0962 contra, por exemplo, 2 anos antes, 3,9084. Então, mesma sistemática, 100 mil dólares, câmbio do dia 15, do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao mês de janeiro de 2019, ou seja, 15 de dezembro de 2018, ou 14 ou 13, o que for o último dia útil da primeira quinzena, 3,9084, valor de recepção, tributação seria de 106.450, o imposto à época de 174.323. Se traz para o programa de repatriação, seria aí 145.239. A gente não mostrou aqui quanto seria atualizado, porque exatamente seria este valor aqui, né? 217.858, se eu trago 150 mil, é exatamente o mesmo cálculo. Lembra, é o valor de mercado do dia 31/12/2023, vezes o câmbio, se for um ativo internacional, vezes o câmbio de 4,8413, e este valor em reais multiplica por 30%, este é o seu imposto. Para pagar esse imposto, você precisa fazer a declaração de regularização cambial, a DERCAT, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, e a DERCAT vai gerar uma guia, neste exemplo aqui, geraria uma guia de R$ 217.858,50. Tem que ser feito esse programa até o dia 15 de dezembro de 2024. E por que eu faria, né? E recomendo que os clientes, as pessoas façam esse programa. A gente está tendo não vou dizer um aperto, mas um incentivo muito grande pela OCDE. Não é obrigatório que os países façam a adesão, mas todo mundo quer estar com os negócios facilitados para trocar, incentivar negócios no seu país, né? E, de fato, não ter penalidades, sanções de outros países quando se tem ali uma pessoa, por exemplo, do Brasil investindo em algum país. Este país quer que esse investimento chegue lá com o menor bloqueio, né, possível. Então, a OCDE criou o Common Reporting Standard, o CRS, e trouxe aí para a comunidade mundial a possibilidade de adesão. Mais de 100 jurisdições já aderiram, e a gente teve aqui, por exemplo, algumas mudanças que foram percebidas nos últimos anos. A gente tem duas principais que foram agora, o principal impacto agora foi feito, né, em 2024, que é o Beneficial Ownership Information e o Financial Annual Return. Então, a gente teve essas duas implementações de fato agora em 2024. Beneficial Ownership Information, uma questão específica dos Estados Unidos, exatamente para saber quem são os beneficiários finais de empresas que estão ali sediadas no país. Tá? Especificamente, o Beneficial Ownership Information, para quem tem empresa nos Estados Unidos, todas as empresas nos Estados Unidos são obrigadas a enviar essa declaração até o final deste ano. Então, empresas que foram criadas até 2023 têm um prazo para enviar o BOI até o final deste ano de 2024. E empresas que são criadas no decorrer de 2024 em diante têm um prazo mais reduzido aí de 30 dias para enviar essa informação. FATCA. O segundo ponto aí, enfim, o FATCA foi encabeçado também para os Estados Unidos e tem, né, como principal foco, né, que o fisco dos Estados Unidos conheça o que os residentes fiscais no país, pessoas físicas ou jurídicas, têm de patrimônio de contas, né, no exterior. Tá? Então, é basicamente para cidadão, para quem tem empresa nos Estados Unidos, ou para quem tem conta nos Estados Unidos, ou quem é cidadão realmente dos Estados Unidos da América. Financial Annual Return é obrigação nova das Ilhas Virgens Britânicas, aí um dos países que lidera aí, a detenção de empresas para holding patrimonial, né, para investimentos no exterior. Então, o Financial Annual Return foi implementado em 2022, passou a valer database 31/12, na verdade, databases em 23, que se tem 9 meses da database para enviar esse documento chamado Financial Annual Return, que nada mais é do que o reflexo de informações do balanço para o governo local. Isso é um reflexo da adesão das Ilhas Virgens ao CRS e querendo mais relacionamento aí com a OCDE. De igual forma, também, a Suíça
também fez uma espécie de FATCA para as contas, né, para as empresas que têm ali contas, então já tem essa troca de informações. Então a gente vê os países, né, como teve no passado uma grande pressão nos Estados Unidos por uma tributação mínima global, isso caiu um pouco, ficou um pouco mais esquecido, mas também, em contrapartida, a gente está vendo aí os países se comunicarem melhor. Por que a gente está trazendo essa história toda? Porque caso você tenha uma conta nos Estados Unidos ou na Suíça, que é, na maior parte das vezes, a sede das contas, né, onde os clientes têm tanto conta pessoal como conta de empresa, esses países trocam entre si, e com o Brasil, as informações de que tem uma conta sua ali. Então, é melhor que você tenha tudo regularizado. Lembrando que o fisco, você tem risco de evasão, caso você tenha patrimônio fora do Brasil, né? E não enviou em remessa bancária, você pode estar cometendo crime de evasão de divisas, ocultação de bens, eventualmente ocultação de rendas e outros mais crimes da ordem tributária que você, fazendo o programa de regularização, se exime dessas penalidades que podem ser aplicadas, tá? Bom, bases para a DERCAT. Foto ou filme é um negócio que ficou sendo muito falado aí em 2016 e 2017 e que, infelizmente, a gente não tem um martelo batido, apesar de ter indícios de que a Receita Federal queira um sistema ou outro. A gente vai explicar o que é isso, tá? Antes da gente entrar aqui, fiquem à vontade, lembrando... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para a gente. O Olavo perguntou se vai ficar gravada, vai ficar sem gravada. Ótimo. Então, tem uma outra pergunta aqui que eu vou deixar para o final. Joaquim, obrigado pelo envio, tá? A gente vai deixar para o final, que é muito interessante. Acho que, inclusive, não nesse bloco, mas no próximo, a gente vai trazer um pouquinho de resposta para essa sua dúvida. Bom, base para DERCAT. É a foto ou filme? Na prática, assim, a gente tem... apesar da lei, a lei traz uma tendência a se acreditar que eles querem que você traga o filme dessa sua história no exterior. O que é o filme? Né? Tudo que aconteceu, obviamente, de rendas e de bens que se tinham no Brasil e no exterior durante os últimos 5 anos. Então, 1º de janeiro de 2019 até 31 de 12 de 2023. Então, trazer um filme disso daqui para fins de, olha, tive essas rendas ou tive esses bens e estou trazendo aqui para a tributação, mesmo que eu não os tenha hoje. Então, fica um negócio muito difícil de você trazer o filme, porque, primeiro, é uma história que muda, ou seja, você pode sair do ativo A, vendeu esse ativo e agora tem um ativo B, qual é o valor que você vai usar? Vai usar o ativo A reajustado até 31 de 12 de 23, que é isso que está na legislação. Se você vendeu algum ativo, né, durante, vamos botar aqui o filme, né, mas durante a vida aí dos ativos não declarados, você tem que trazer o valor desse ativo como se ele estivesse na sua carteira ainda 31 de 12 de 23 e pagar 30%. Só que é um negócio que, caso você mude de mão, sair do ativo de uma ação e for para um fundo, e esse fundo existe em 31 de 12 de 23, o que você vai usar? Então, o filme ele é uma forma muito difícil de se declarar, mas é uma história que considera aí um lapso de 5 anos. Lembrando que a Receita Federal ela pode buscar os últimos 5 anos para fins de auditoria, né, da famosa malha fina da Receita Federal. A foto é mais simples. Então, a foto é, de fato, o que você tinha no dia 31 de 12 de 23. Tem um extrato, vai ter um laudo, por exemplo, dos ativos que se tenha, imóveis, aeronaves, embarcações, veículos. Tem uma foto, olha, tem esse ativo no dia 31 de 12 de 23, pronto. É o valor desse ativo naquela data, vezes 30%, que é o imposto da regularização desses recursos. Tá? Esse assunto foi extremamente discutido em 2016 e 2017, exaustivamente discutido mesmo. Provavelmente vai ter uma nova rodada de exaustão, de discussão em relação a esse tema. A gente não tem ainda um martelo batido, apesar de que na lei faz-se referência bastante ao artigo 7º. Deixa eu até colocar aqui. O 3º combinado com o 7º da instituição normativa traz ali uma tendência a considerar que você tem que trazer o filme, apesar de ser extremamente difícil você colocar o filme declarado na base 31 de 12 de 23. E aí, o que as pessoas fizeram lá em 2016 e 2017? Nesse exemplo que eu dei, né? Tinha um ativo A, migrei para o ativo B, o ativo A talvez tenha tido lucro.
ganho de capital. E aí, eventualmente, você não pagou esse ganho de capital. Então, este ganho de capital, sim, você leva para... É o filme daquela época, você traz para tributação a 30%. E a foto desse novo ativo também. Então, não necessariamente o que você está declarando no programa de regularização de recursos, ele, de fato, é o que você tem no dia 31/12/23. Então, foi o que mais se fez na época foi, e que talvez seja o trâmite que a gente vai seguir também para esse programa, é pegar o filme das rendas, filme dos ganhos e a foto dos bens que se tinha no dia 31/12/2023, naquela época, 31/12/2014, tá? É uma situação que realmente precisa de especialistas, a gente está aqui para isso, felizmente, para trazer uma análise mais profunda da sua situação, que é específica, né? Cada pessoa, eu sempre brinco aqui, que cada pessoa e cada família é um mundo diferente. Então, geralmente se usa o filme para apuração dos impostos sobre a renda e ganho de capital e a foto de tudo que você tinha no dia 31/12 da database dos programas de regularização de recursos, tá? Mas basicamente é isso. Foto é um momento estático. Nesse caso, 31/12/23. O filme seria uma história do dia 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2023. Bom, último bloco, antes da gente entrar aqui nas dúvidas para a resposta. Bom, procedimentos para adesão ao RERT, né? Ao Regime Especial de Regularização Geral de Bens Cambial e Tributário. Então, a gente tem aqui algumas etapas, que é exatamente o motivo da gente trazer esse bloco. A gente já sente muito aqui para não conseguir, por não ter conseguido trazer muito mais detalhes em relação a como fazer isso. Por uma principal razão, a Receita Federal comunicou que ia liberar no dia 23 de setembro o programa para fazer a DERCAT e a gente não teve acesso a esse programa. A gente acessou o nosso ECAC, várias pessoas aqui têm liberação para acessar o ECAC, né, que é o portal da Receita Federal. A gente não conseguiu para trazer o passo a passo aqui para vocês de como fazer de fato a adesão a esse programa, como preencher linha a linha dessa declaração, como a gente fez no programa de atualização de recursos no exterior, que findou no dia 31 de maio desse ano de 24. Mas a gente vai trazer aqui um grande resumo, tá? Então, primeiro item, primeiro ponto, né? Não adianta você querer fazer um programa sem ter as documentações. Então, os extratos bancários é uma questão muito mais fácil de se obter, né? Só ir lá no Internet Bank ou solicitar o bank que você tem relacionamento. Extratos bancários e de investimentos, database 31/12 do ano de 2023. Além disso, caso você tenha outros bens, a gente já passou o slide com as documentações de cada um dos itens, né? De cada um dos bens que são possíveis de regularização. Fazer os laudos de avaliação, ter essas documentações já em mãos para ter o valor 100% correto para fins de declaração. Tem a documentação? Perfeito. Entra no ECAC, quando a Receita Federal fizer a gentileza, né, de nos liberar esse programa da Declaração de Regularização Cambial e Tributária, DERCAT, acessar lá o ECAC. O ECAC nada mais é do que um portal da Receita Federal para fins de comunicação e acesso a informações relativas à tributação e também as suas dívidas e etc. com a Receita Federal do Brasil. Você pode acessar o ECAC tanto caso tenha certificado digital, como também por um cadastro no gov.br, mas são as duas principais fontes, né, de acesso. Tem outras fontes também de acesso, mas basicamente gov.br e o certificado digital que cada um de nós aqui pode ter. Acessou, fez o programa, maravilha, vai sair um DARF, que é um documento de arrecadação de receitas federais. Muita gente chama de ADARF, só porque tem um A, mas na verdade é ODARF, que é um documento de arrecadação de receitas federais. Paga o imposto, confirmada a adesão ao programa do DERCAT. Paga o imposto, tem que ir lá na declaração de imposto de renda 2023, que foi entregue em 2024, e enviar uma declaração retificadora. Caso você tenha enviado a declaração já de 23/24, é uma retificadora. Obviamente, caso você não tenha enviado, vai enviar a declaração de 2023/24 já com as informações relativas à regularização de recursos, né? No Brasil, importante, declaração de recursos que não foram declarados no exterior ou no Brasil, você tem que retificar a declaração de imposto de renda até o dia 31 de dezembro de 2024. 15 de dezembro para enviar a declaração de regularização cambial e o pagamento do imposto, obviamente, logo na sequência. E até o dia 31 de dezembro de 2024, retificar
a declaração de 24, base 23, adicionando os bens que foram regularizados, utilizando os números das documentações que foram utilizadas para suporte a esta declaração. Tá? Caso vocês precisem de um apoio, a gente pode apoiar, de fato, do início ao fim, seja ajudando aí a obter empresas para fazer os laudos de avaliação. A gente tem algumas indicações, por exemplo, para avaliação de imóveis nos Estados Unidos, para avaliação de imóveis no Brasil, para avaliação de outros ativos em geral, fora do Brasil ou aqui no Brasil. Então, cobrir de ponta a ponta, desde pegar na sua mão aí para obter essas documentações, até de fato entrar no programa, retificar a declaração sua de imposto de renda e, de fato, garantir que está feita a adesão à declaração de regularização cambial e tributária e que o imposto de renda está refletindo isso, selando 100%. A gente só não paga imposto, né? A gente emite a guia e manda para você pagar o imposto, mas selando 100% a adesão ao programa e garantindo que você está aí, de fato, com os bens agora regularizados, database 23/24 em diante. Bom, deixamos aqui por último, antes das dúvidas, tem algumas aqui, explicar um pouquinho de quem somos, né, aqui na Fortex. Bom, a Fortex é uma empresa de consultoria tributária, contábil, sucessória, é uma empresa 100% voltada à parte, principalmente internacional, dos patrimônios de pessoas físicas e algumas jurídicas. O nosso foco, né, a maior parte dos nossos clientes são pessoas físicas residentes no Brasil, mas também temos clientes que não são residentes fiscais no Brasil e a gente consegue ajudar de ponta a ponta, seja no compliance local de onde estão sediadas as empresas, né, as entidades controladas, né, as empresas, os offshores, as LLCs dos nossos clientes, como também os reflexos para fins de imposto de renda do Brasil, Banco Central e etc. Né? A empresa é formada eu, Luiz e o Vitor, né, fundamos a Fortex, já trabalhamos juntos há muitos anos, nos conhecemos de outros, brincando aqui, de outros carnavais, né? Já trabalhamos com essa parte internacional há muitos anos mesmo. É o nosso negócio, o nosso foco é esse, sem vínculo com nenhuma casa de investimento, sem vínculo com nenhum escritório de advocacia, então a gente consegue, e nem de contabilidade terceiro, a gente consegue, de fato, trazer uma independência bem latente, né? A gente não tem nenhum viés para algum investimento, nenhum viés para alguma casa de investimento, nem como nenhum viés para alguma assessoria jurídica, nem conflitamos, nem prestamos nenhum serviço jurídico por não poder. A gente não pode mesmo, né? Não tem nenhum advogado no time, mas a gente se presta a ter um apoio contábil, mais de uma ótica consultiva, tributário e sucessório vinculado a essa parte contábil, que é o nosso core aqui na Fortex. A gente se divide em dois pilares de atendimento, né? Um pilar que a gente chama de pilar de planejamento patrimonial, de projetos, ou seja, o cliente ele tem uma dor, ele tem uma necessidade, como, por exemplo, estruturar uma offshore, estruturar uma empresa nos Estados Unidos, ou estruturar os dois veículos, né? A offshore mais a empresa dos Estados Unidos, encerrar estruturas, fazer o merge, né? Fazer uma união de duas estruturas, apoiar aí no processo de retificação de imposto de renda, analisar a declaração de imposto de renda do cliente, analisar a CBE, enfim, o nosso core aqui é ter, nesse pilar, atender a uma dor que o cliente traz. Então, ele tem ali alguma necessidade, a gente vai planejar e, na maior parte das vezes, implementar tudo dentro de casa. Quando não tem a possibilidade de ser tudo feito dentro de casa, a gente usa parceiros no Brasil, no exterior. Os clientes conhecem os parceiros, pagam diretamente, a gente não tem rebate de ninguém, tá, pessoal? A gente faz todos os nossos serviços, todos os nossos faturamentos, não tem rebate de ninguém, a gente realmente fatura contra o cliente, atende o cliente, quando tem um terceiro envolvido, ele conhece, ele paga direto e a gente está aqui para servir ao cliente e resolver essa dor que ele nos trouxe. Tá? O outro pilar são todas as recorrências, né? A gente chama de manutenção de estruturas. Então, o cliente ele precisa estar atento a diversas questões por deter patrimônios. Lembra, nosso foco é internacional. O foco da Fortex é atender a fatia de patrimônio internacional de famílias, principalmente residentes fiscais no Brasil. Então, a gente começa com uma contabilidade, né? Lembrando, a Lei 14.754, que mudou a forma de tributar ativos financeiros internacionais, bem como os lucros de entidades, né, de empresas controladas no exterior. Agora é mandatório que essas empresas sediadas no exterior tenham umas regrinhas, mas quase todas elas estão abarcadas nessas regrinhas, que obriga que essa empresa, mesmo não sediada no Brasil, tenha uma contabilidade executada
por um contador licenciado no Brasil. Então, tem que ter assinatura, um CRC, né, que é o Conselho Regional de Contabilidade, de um contador licenciado no Brasil, utilizando os padrões contábeis brasileiros para fins de apresentação dos números dessa entidade, dessa empresa, dessa offshore, dessa LLC, dessa empresa internacional. E dessa contabilidade a gente desdobra todos os entregáveis consultivos, né? A gente brinca aqui que os clientes eles não querem ter uma foto, né? A contabilidade nada mais é do que a foto da estrutura numa database. Geralmente, 31/12 de cada um dos anos. Então, os clientes eles não pegam essa... A maioria, tá? Tem alguns que realmente têm esse conhecimento e seguem isso sozinhos, né? Mas a maioria dos clientes não pega essa contabilidade e, por ela, faz todas as declarações que são necessárias desse patrimônio internacional, nem cobre, nem faz a cobertura de todos os itens para manter o compliance local em dia. Então, da contabilidade, a gente executa as atas, aporte, redução de capital, aprovação de contas, distribuição de dividendos. A gente faz o annual return lá em BVI, né, o Financial Annual Return. A gente faz o relatório de substância econômica, quando há necessidade, que é uma questão local desses países, né, paraísos fiscais. A gente assessora em todas as interações com os agentes de registro, que são os representantes. É como se fosse, entre muitas aspas, tá, um cartório da sua estrutura lá no exterior, onde é a sede da sua estrutura no exterior. A gente ajuda com todos os reflexos para o Brasil. Então, DCBE, a gente encontra vários erros na DCBE, apesar de ser muito autoexplicativo. É muito intuitiva a declaração. A gente vê erros ali, a gente encontra erros na declaração de capitais brasileiros no exterior, né? Lembrando, quem tem mais de $1 milhão precisa enviar a DCBE para o Banco Central do Brasil, vencimento 5 de abril, às 18 horas do dia 5 de abril. Bem como também o imposto de renda, a gente ajuda as famílias a pegar toda essa fatia internacional de patrimônio e declarar o imposto de renda da maneira correta, utilizando os câmbios corretos, expondo as rendas nos valores corretos, bem como a gente apoia em todo o processo sucessório, seja acompanhando a família aí no decorrer da evolução dela, como no momento da sucessão. A gente está aqui como uma empresa que alinhou com o investidor quais são os desejos sucessórios, acompanhou com a família o que se mudou, ajusta ali com a família as questões sucessórias que eventualmente têm que ser ajustadas durante a vida, e quando acontecer, a gente vai estar aqui com uma cabeça mais racional para ajudar a família, que além da perda, né, tem ali um processo de sucessão a ser executado. E por último, a gente também ajuda com a declaração de imposto de renda nos Estados Unidos, o famoso tax return. Quem tem rendas nos Estados Unidos geralmente é obrigado a enviar, tanto pessoas físicas como jurídicas, pode ser que seja obrigado a enviar a declaração de imposto de renda. A gente também executa isso daqui em parceria com CPAs locais. Tá? Bom, indo para dúvidas aqui, o último bloco. Olha, consegui ficar no tempo, em quase 6 horas. Agradeço aí a presença de todos vocês. A gente teve aqui, realmente muita gente ficou do início ao fim. Então vamos lá. Joaquim perguntou: ao optar pela DERCAT e pagando os valores até 15 de dezembro de 2024, vou precisar ressubmeter o imposto de renda de 2023? Sim, é mandatório que você, para representar que agora regularizou seus recursos, faça a retificação do seu imposto de renda até o dia 31 de dezembro deste ano. Então, a DERCAT até dia 15 de dezembro e a declaração de retificação do imposto de renda, expondo esses valores que não foram declarados anteriormente, coloque esse valor na declaração de imposto de renda, submeta a retificação até o dia 31 de dezembro de 2024. Legal. Outra dúvida do Gilberto. Caso minha renda de 2024 permita, posso simplesmente declarar o bem saldo em conta corrente no exterior sem aderir ao programa nem recolher o imposto? Olha, isso era uma dúvida, inclusive, que era muito latente lá em 2016/17. Se você tem um programa, né? Você tem agora uma oportunidade de aderir a um programa para regularizar esses recursos. E você vai lá e retifica a declaração de imposto de renda adicionando este bem. É pouco provável que a Receita Federal não considere isso para fins de você ter que aderir ao programa, porque havia um programa para você regularizar os recursos, tá? Então, não tem uma resposta, com certeza isso, tá? Mas é um risco você retificar o passado ou, na declaração de 24, adicionar esses bens. É um risco que isso seja desconsiderado e que, de fato, você tenha uma auditoria para fins de pagamento dos riscos, né? Você, quando coloca esse bem, é importante falar, tá? Você, quando coloca esse bem
apenas em 24, você não zera o teu risco do passado. Tá? Então, você lembra que você ainda tem 5 anos de risco. Então, no ano de 2019, 20, 21, 22 e 23, eles estão abertos para auditoria. Se você coloca no ano de 24 apenas, os outros 5 anos ainda estão abertos. Então, cada ano que passa, você vai zerando um risco de possível auditoria, só que você tem um risco aí de evasão de divisas, ocultação de bens e rendas e crime, né, contra a ordem tributária. Vamos lá. Dúvida da Jaqueline. Terei que pagar todo ano os valores se recebo $1.000 mensal de aposentadoria, né, que ela está dizendo. Terei que pagar 27,5 de carnê-leão sobre esse valor? Sim, você tem que expor essa tributação. Não é porque você tem uma aposentadoria no exterior que você não tem que expor a tributação no Brasil. Isso aqui não tem tanto vínculo com o programa de regularização de recursos, mas caso você tenha aposentadoria até 2023 que nunca foi declarada, você pode trazer isso para regularização de recursos. Isso facilita, inclusive, trazer o dinheiro para o Brasil. Né? Você tem aí algum programa que você usa ou algum banco que você faz remessas, vai chegar a um certo limite de remessa de capital. E, querendo ou não, você não está com bem, pelo que eu estou trazendo nesse exemplo, né? Não estaria com os bens regularizados caso não fosse exposta à tributação, no caso desse exemplo, os $1.000 mensais. Importante. Especificamente em relação aos Estados Unidos, também não tem vínculo com o programa de regularização, tá? Mas especificamente os Estados Unidos, a gente tem como compensar eventuais impostos pagos nos Estados Unidos relativos a uma renda obtida lá no país. Então, vamos supor que você recebeu esses $1.000 e tem lá uma retenção na fonte de 30%, que é normal de se ter quando se tem, por exemplo, ativos financeiros. Tá? Mas vamos supor que tenha 30% de retenção na sua aposentadoria. Então, ao invés de receber 1.000, você recebe 700. No Brasil, por conta do Brasil ter um acordo para evitar, na verdade, um acordo de reciprocidade fiscal, não tem um acordo para evitar a bitributação, que são 2 acordos diferentes. A gente já fez, inclusive, uma live sobre essas diferenças. Seria legal cada um de vocês, caso tenha curiosidade, participar, né, olhar essa live. Então, esses 300, né, $1.000, 30% de retenção, teve $300 de retenção. Esses 300, o Brasil permite que você, olha, tinha que pagar 27,5, né? $275, convertidos em reais, obviamente. O Brasil permite que você pegue os 300 que foram pagos lá nos Estados Unidos e compense dos 275. Então, ou seja, você declara, mas não paga imposto aqui no Brasil. Então, pode ser que você não tenha que pagar os 27,5 caso haja, ou tenha que pagar menos do que 27,5 caso haja alguma retenção de imposto no Brasil. Bom, pessoal, a gente recebeu um monte de outras dúvidas. Eu acho que, para a gente respeitar o horário aqui, a gente vai entrar em contato. Então, obrigado, Pedro, pelo envio das dúvidas, a Jaqueline, o próprio Gilberto, o Joaquim, o Luiz, enfim, obrigado, pessoal, por terem enviado essas dúvidas. A gente fica muito feliz. Esse QR Code aqui é o QR Code da nossa comunidade, do WhatsApp, então fiquem à vontade para aderir. O contato das pessoas, importante, tá? É 100% preservado quem participa. Então, Wagner, obviamente, é porque eu sou administrador da comunidade, eu consigo ver todos os contatos, mas sendo eu um participante apenas, eu não consigo ver o contato de vocês e vice-versa. Então, é uma comunidade realmente que respeita bastante a privacidade e vocês conseguem, por ali, ter acesso em primeira mão de tudo que se tem de relevante para fins tributários no Brasil e no exterior, nesse meio aí de wealth planning, contabilidade, tributação, que está muito latente nos últimos dias. Tá? A gente vai entrar em contato com todas as pessoas que, infelizmente, a gente não conseguiu falar agora a dúvida por respeito ao horário de cada um de vocês. A gente vai entrar em contato com vocês, mas, de qualquer forma, fiquem à vontade para entrar em contato conosco também. Pessoal, muito obrigado. Muito feliz em ter essa live aqui, quase 100%, vamos dizer, de adesão, de manutenção das pessoas que começaram aqui. Muito obrigado. Fiquem à vontade para enviar as dúvidas e até a próxima. Tchau, tchau.